Olá, boa noite. Iniciando mais um Instante Agis, um projeto da Associação Gaúcha de Escritores para que a gente possa dar voz aos nossos escritores associados e também para que nós possamos nos conhecer melhor, né? Somos tantos escritores no Rio Grande do Sul, a gente consegue se encontrar muitas vezes nos eventos literários, nas feiras de livros, não só de Porto Alegre como do interior. E este ano, com nessa pandemia, os eventos literários sendo cancelados ou então, oi Atos, boa noite, sendo passados para um outro formato, né, que a gente vai conhecendo aos poucos. A ideia da Associação Gaúcha de Escritores é que o Instante Agis possa ser um momento em que nós possamos nos aproximar, né? Nos aproximar, conhecer um pouco mais do trabalho dos nossos escritores e até para que quem nos acompanha possa buscar, né, pelos nossos canais, pelos nossos escritos, pelos escritos dos nossos escritores, não é mesmo? Então, eu vi que o Atos e a Márcia já estão aqui com a gente. A Jane não chegou ainda, deve chegar daqui a pouquinho. E para que a gente possa potencializar, né, essa uma hora que nós temos de encontro para conversar, eu queria saber se eu posso chamar um de vocês para que nós possamos. Oi, Sônia, oi, Ivan. Para que a gente possa aproveitar esse tempo, né, que já está. Ah, a Jane chegou. Para que a gente possa aproveitar essa nossa uma horinha, né, de papo. Eu vou então chamar a Jane. Ela já me pediu aqui a solicitação e a gente começa a nossa conversa então. Que coisa boa já estar entre amigos e poder, né? Oi, minha Tudo querida! bom, querida? Peço desculpas pelos minutos de atraso, mas eu não tinha jeito de conseguir entrar. Uma Às alegria vezes, muito grande te ver. ai, muito bom! Sempre com saudades de ti, minha querida. Saudade enorme. Que bom poder te ver ainda aqui desse jeito, né? Isso, mas isso vai passar e a gente vai se encontrar. Vai, com Vai, certeza. vai. É, Então, nossa patrona, né? Assim que a gente se conheceu numa trombada no meio da Feira Livre de Porto Alegre, no isso, ano em que tu era a nossa patrona. isso. E, ai, foi muito, é muito bom, assim, tu sabe o quanto eu te quero bem e o Tu quanto eu te sabe que admiro, é recíproco, né? Tu sabe. querida, sei. Te acompanho Então, sempre. Jane, é uma honra. A honra Conta é pra minha. gente qual foi teu primeiro livro e o teu ano de início, assim, de escrita literária oficial. Bom, deixa eu te dizer assim, eu comecei a escrever, eu comecei a publicar muito cedo. Eu comecei a publicar com 17 anos, no Caderno de Sábado. E, claro, chegou um momento em que as pessoas começaram a me perguntar, e o livro, e o livro, e o livro? E assim, ó, eu já achava, antes que a Xuxa achasse, eu já achava que a gente tem que lutar por aquilo que a gente quer. Eu não queria publicar no Rio Grande do Sul, porque os livros, na época, ficavam restritos ao Rio Grande do Sul. E a gente tinha uma espécie de orgulho, e eu também, tinha uma espécie de orgulho assim, aqui nós publicamos e aqui nós somos, e aqui nós consumimos. E eu queria publicar no centro do país, porque aí teria distribuição para todo o país. Então, comecei a mandar para as editoras e a receber não. Foram vários nãos. E a carta é uma carta padrão, assim.
prezado a escritor, decidimos não imprimir seu livro este ano. Bom, para o bom entendedor, este ano é never, né? Então, eu continuava mandando. Aí, um dia, eu estava na fila da Patrícia Bins e o Sérgio Faraco estava atrás de mim e ele me disse, Jane, como é? Tu não vai partir para o livro? Aí eu disse, não estou conseguindo editora. E ele disse, não, então eu vou mandar para a minha editora, Civilização Brasileira, que na época era uma grande editora. Era o Enio Silveira, o editor. E aí saiu Batalha Naval, que foi o meu primeiro livro de contos. E eram contos que eu tinha publicado desde os 17 anos no Caderno de Safra. Eu vou fazer uma confissão. Se hoje eu fosse publicar, jamais colocaria esse título. De uma infelicidade, o título, Batalha Naval. Não tem nada a ver comigo, né? Mas, enfim, saiu o primeiro livro aí em 1981. E aí foi uma alegria, ele foi super aceito pela crítica e tal. E aí um dia eu estava em casa, é para eu continuar falando? Pode falar. Tá, tu me interrompe quando tiver que me interromper. Aí eu estava em casa e assim, surgiu dentro de mim uma personagem, uma menina, era uma menina adolescente, e assim que surgem os meus livros. Uma menina adolescente, depois surgiram os amigos dessa menina e eu escrevi um livro. E esse livro se chama A Cor do Azul. Os gremistas acham que tem esse título porque eu sou gremista, eu realmente sou gremista. Mas não é por isso que tem esse título, embora eu também possa me comprometer que eu nunca vou escrever um livro A Cor do Vermelho. Mas A Cor do Azul eu mandei para Atual. A Atual estava, assim, tudo coincidiu. A Atual estava preparando uma série para abrir esse nicho de literatura juvenil que não existia na época. Então, assim, eu tenho a honra e a felicidade de ser uma das precursoras da literatura infanto-juvenil no país. Aí a Atual mandou para a Fundação, para um concurso da Fundação, e mandou para o Prêmio Jabuti. Era um livro infanto-juvenil, que até ali eu não tinha muita certeza que fosse. Aí estou na minha casa, toco o telefone, atendo o telefone, e a voz do outro lado diz, queria falar com a escritora Jane Tutiquian. Já ficou estranho aquilo, a escritora Jane Tutiquian, né? E aí ele me disse, a voz do outro lado, me disse, olha, eu quero lhe cumprimentar, eu estou falando da Câmara Brasileira do Livro, a senhora ganhou o Prêmio Jabuti. Aí eu disse, não, esse cara está brincando comigo, né? Não é assim também, né? Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou desligar o telefone e o senhor liga de novo. Aí ele ligou e disse, você ganhou o Prêmio Jabuti. Aí foi uma felicidade, assim, foi uma coisa do outro mundo. Mas assim, vou dizer para vocês, na época não tinha, assim, não era... Hoje os finalistas, né, ganham também um Jabuti. Na época não tinha isso. Ganhava ou não ganhava e deu. Receber o prêmio foi uma coisa muito linda. Até eu tinha uma pergunta que sempre me acompanhou, que era assim, se escrever é dizer alguma coisa para alguém, será que eu tenho alguma coisa para dizer para alguém? E aí tu imagina assim, uma jovem de 20 e poucos anos. E quando eu fui receber o Prêmio Jabuti, que eu olho, tem a Hilda Hilst do meu lado, e tem outros grandes escritores, acho que era o Caio também, que eu amava e que eu tinha medo de falar com ele, porque eu ficava com vergonha. Quando eu vi que aquelas pessoas estavam com o mesmo jabuti que eu na mão, aí eu pensei, eu tenho sim, eu tenho alguma coisa para dizer para alguém. Bom, a partir dali eu sabia que eu ia continuar escrevendo, mas eu vou dizer para vocês assim, que ganhar o Prêmio Jabuti
no segundo livro foi A Minha Graça e a Minha Desgraça. Por quê? Foi legal, foi maravilhoso, mas assim, todos os escritores que eu encontrava, todos os amigos que eu encontrava diziam: ah, vamos ver se vem um agora assim ou melhor do que este. Bom, não tem nada pior para um escritor ouvir isso. Por outro lado, eu estava iniciando então a literatura juvenil e eu lembro bem, quando eu fui fazer o lançamento, veio um escritor famoso, já faleceu. Veio um escritor famoso, parou do meu lado e me disse assim, se apresentou, não conhecia pessoalmente, e ele disse assim: tu não vai entrar nessa agora, né? E eu disse: nessa? E ele me disse: sim, de escrever para adolescente, né? Tem que fazer literatura. Bom, aí complicou um pouco mais a minha vida. E aí, assim, eu decidi que a Cor do Azul tinha sido um acidente de percurso e que eu não faria mais literatura infanto-juvenil. Bom, aí veio um outro livro para adultos, um livro de contos. E assim, eu tenho que dizer para vocês, eu amo escrever conto e amo livro de conto. Porque para mim é um desafio como jogar xadrez. O conto exige que tudo aquilo que aparece no conto tem que ter uma função. Se não tiver uma função, não deveria estar no texto. Então, é um desafio, porque tu termina o texto e diz: ah, que maravilha. Aí tu lê o texto e começa. Corta aqui, corta ali, corta lá. Então, é como se fosse um jogo de xadrez, né? As peças, tu pensa, aí vem o outro e tira a tua peça do tabuleiro. Então, veio um outro livro de contos e aí começou um projeto que seria um projeto de vida de escritor, que era o seguinte: eu queria escrever um livro de contos que fosse orgânico, assim, que desde o título eu poderia abrir qualquer página e o tema era o mesmo. Então, assim, eu tenho várias histórias, mas o tema é o mesmo. Então, esse livro se chamou Pessoas, eu escrevi sobre a vida das pessoas, mas não era o que eu queria. Bom, aí eu tô caminhando na Redenção e encontro o nosso queridíssimo Carlos Urbim, que fazia o caderno, aquele que chamava ZH Infantil. E ele me disse assim: Jane, tu tens uma história juvenil para me mandar? Bom, escritor mente, né? Escritor é o maior mentiroso do mundo, assim, porque se escritor não mentir, não vai escrever, né? E eu olhei para ele na mesma hora e eu falei: eu tenho. Óbvio que eu não tinha. Eu não ia mais escrever para jovem. Aí, até aí, tudo bem, porque assim, era um dia mandaria. E aí ele me disse: então, assim, ó, me manda amanhã de manhã. Ele me disse amanhã de manhã, eu pensei: tô num problemaço, né? Aí tá, fui embora para casa, fui olhando o que tinha, assim, descompromissadamente, fui olhando pela rua, passei por um campinho onde tinha os meninos jogando futebol. E bem, quando eu cheguei em casa, eu já tinha uma história para contar, que era a história de um time muito especial. Então, ele era especial assim, porque eu tinha a maior diversidade está concentrada naquele time. Eu tenho um goleiro que usa óculos, aqueles óculos de fundo de garrafa. Então, vem a bola, ele tira os óculos, bota no calção e faz a defesa. Eu tenho um zagueiro que é mudo. Eu tenho um outro zagueiro que é poeta e completamente distraído. Eu tenho uma menina que é extremamente brigona, ela se chama Cláudia, porque todas as Cláudias que eu conheci são super brigonas. E a Cláudia brigava com a torcida dela, com a torcida do outro time, com o juiz, brigava com todo mundo. Então ela sempre era expulsa. E eu tinha um atacante que era assim, era melhor do que o Messi, melhor que o Pelé, melhor que o Maradona, melhor do que qualquer um. Então, ele também tinha um problema, e o problema é assim,
ele era asmático. Então, ele saía da área dele, vinha driblando todo mundo, todo mundo, todo mundo. Quando ele chegava lá para chutar, ele tirava a bombinha da asma, usava a bombinha, chutava, fazia o gol. Bom, aí contei essa história de um time muito especial. E interessante, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Era como se a história não tivesse terminado dentro de mim. É como se eu tivesse que contar mais dessa história ou contar uma outra história nessa história. E foi aí, então, que eu decidi, então, continuar a história e saiu o livro que é um time muito especial. Aí o time muito especial também me deu prêmios, me deu o prêmio Tibiquera de literatura juvenil, e mesmo assim eu pensei, não vai dar, não vou escrever para jovem e tal. Não. Escrevi um outro livro de contos, e aí assim, lembra do meu projeto, né? Eu tive uma ideia tão genial, que só eu entendi. Seguinte, o título do livro é O Sentido das Estações. Então, são vários contos, e no final tem um conto que se chama O Sentido das Estações, que é a escritora que escreveu o livro, que é o meu livro. Só eu entendi, foi tão genial que só ninguém falou sobre isso. Bom, aí eu tava conversando numa escola e percebi que tinha duas meninas que não me davam a mínima. E todo o tempo aqui no ouvido do menino. E eu pensei que seria, né, se três meninas, se três meninas que fossem muito amigas, assim, amicíssimas, se apaixonassem pelo mesmo menino. E aí, então, eu escrevi Alê Marcialo Ju e eu, e me diverti muito escrevendo Alê Marcialo Ju e eu, e esse me deu o prêmio Açorianos, e eu entendi assim, ó, que eu jamais deixaria de escrever livro para jovem, como eu também jamais deixaria de escrever livros para adulto. E sem nenhuma pretensão, sem nenhuma decisão de escrever um livro para adulto, um livro juvenil, um livro para adulto. Isso tem acontecido, tem sido assim, tem sido um livro para adulto e um livro para adolescente. Eu não sei como é que está o meu tempo, eu sempre fico preocupada porque eu gosto de contar história, então tá. Mas eu queria dizer para vocês daquele meu projeto, então, dos contos, eu escrevi um livro que foi muito engraçado, assim, porque o editor me perguntou se eu tinha um livro pronto, né? Que ele queria editar um livro de contos meu. Qual a minha resposta? Sim, eu tenho, óbvio. Não tinha nenhum conto. E aí foi muito engraçado, assim. Passou um tempo, a gente não falou mais, e eu também me esqueci, veio o Natal, veio o Ano Novo. E quando chegou em janeiro e fevereiro, a gente estava trabalhando, porque a gente tinha feito uma greve longa na universidade. Bom, aí um belo dia, ele me telefona e me pergunta o título do livro. Não tinha título. Aí eu falei, A Rua dos Secretos Amores. Claro, no momento em que eu falei A Rua dos Secretos Amores, o livro começou a se escrever dentro de mim. Ele achou lindo, eu também achei lindo, assim, foi uma festa. Aí ele me passou uma semana, ele não tinha nada, só tinha título. Aí ele me telefonou e me disse assim, tens alguma ideia de capa? Eu disse, tenho. A rua da minha infância, que era a Avenida Calduro, que tinha as casinhas coladas umas nas outras. Eu tenho a rua da minha infância. E ele disse, vou procurar. Aí ele procurou, me telefonou, disse que não estava encontrando. Não, tudo bem. Aí, num domingo de tarde, toca a campainha e eu abro a porta e era ele. Gente, tinha título? Tinha. Tinha capa?
Tinha, era a Travessa dos Venezianos lá. É. Então tinha título, tinha capa, a capa estava no catálogo e tinha preço, só não tinha livro. Tudo eu achei lindo, tudo eu achei lindo. E aí ele me diz assim, como é que tá o livro? E eu disse, olha, estou na última revisão, tô tranquila. Aí daí o seguinte, ó, eu não tinha, para eu escrever, eu tenho que ter a cabeça vazia. Eu não posso escrever sabendo que eu tenho um problema para resolver amanhã de manhã, sabe? Eu não consigo. Então, e a gente estava recuperando aula, recuperando aula, recuperando aula. E aí, na época, a reitora era a Vrana deixou fazer. Então, com o carnaval, a gente emendou 10 dias de folga. Foi uma das coisas, um dos momentos mais bonitos, eu acho, da minha vida de escritora. Porque eu vivi os sentimentos mais antagônicos, mais profundos, mais superficiais, mais engraçados e mais tristes em 10 dias. Eu levantava cedo e aí eu escrevia até não conseguir mais escrever. Então, era mais de um conto por dia. Eu terminava um chorando, começava a escrever outro que eu terminava rindo. Enfim, para que todos fiquem descansados, eu entreguei dentro do prazo. Entreguei dentro do prazo, o livro foi publicado, me deu o prêmio da Associação Gaúcha de Escritores também, me deu Açorianos. Então, deu tudo certo. Agora, então, assim, eu diria para vocês que continuo na mesma vibe. É um livro juvenil, um livro de adultos. E, nesse momento, eu estou escrevendo um livro que eu estou completamente apaixonada por ele. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tá. É assim, ó. O livro se chama Mulher de Outono, tá? Vocês não estão enxergando. Bom, essa não vai ser a capa, mas é a capa que eu queria que fosse. Então, vai ser uma capa provavelmente parecida com essa, né? Então, Mulher de Outono, olhem as epígrafes. As epígrafes são quadros. Ó, esse aqui é do Toulouse-Lautrec, tá? Então, na verdade, são contos que são escritos a partir dos pintores, dos pintores que trabalham com o impressionismo. Eu amo, para vocês terem uma ideia do que eu amo, eu cheguei no Museu d'Orsay, em Paris, parei na frente de um quadro do Van Gogh e foi uma das coisas mais engraçadas da minha vida, porque o quadro se chama O Quarto em Aves. Gente, as lágrimas não escorriam, as lágrimas saltavam. E era um contraste tão grande, porque tinha aqueles japoneses com aquelas objetivas desse tamanho, né? Então, assim, todos envolvidos com a tecnologia e com a foto. E eu aos prantos na frente do quadro do Van Gogh. Então, é um livro que eu tô gostando muito de escrever, já tem 10 contos, que são as Mulheres de Outono. Que maravilha! Que delícia! Bom, já falou do teu projeto literário, que era isso que eu ia te perguntar, teu próximo projeto. Que maravilha, Jane! Que aula, que a Márcia escreveu, que inspiração, assim, que tu és pra gente, né? Amada, tu és um amor. Eu fiquei muito feliz quando soube que tu querias fazer a entrevista. Eu fiquei numa felicidade bárbara. Imagina muito, eu. Muito legal. Querida, queria muito te agradecer. E a gente podia ficar proseando, mas a gente. Olha, histórias eu tenho. Mas eu quero te dizer assim, ó, que realmente eu fiquei muito feliz com o convite para participar e fiquei mais feliz ainda quando soube que eras tu
que ia fazer a entrevista. Então, primeiro eu quero pedir desculpas por ter falado demais, mas é que eu sou assim mesmo. Mas quero dizer que essa ideia de fazer essa live é absolutamente fantástica. Não é só o público que precisa acompanhar a literatura ou que precisa acompanhar os escritores. Nós, escritores, precisamos nos acompanhar. Então, isso é muito bom. Muito obrigada para o pessoal que está nos assistindo. Gente, se cuidem. Isto vai passar e a gente vai voltar a ficar juntos de novo. Beijo. Beijo, querida. Fica Até. bem. Até. Eu vi que a Valesca, querida, acabou de entrar. A Cláudia está com a gente. Eu vou chamar o Atos. Eu vou me arriscar a dizer que o sobrenome dele pode ser Boyren, mas eu não sei. Ele mesmo vai dizer como é o sobrenome dele e nos contar um pouco do seu processo criativo. Oi, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Boa noite! Olá! E aí, garoto? Primeira coisa, diz pra gente como é o teu sobrenome, como se pronuncia. Olha, o correto em alemão seria Boyren, né? Mas, poxa vida, eu falo a vida inteira Beuren, aqui a gente fala Beuren, eu só não me arrisco a largar o Beuren quando vou pra terra de alemão, né? Senão o pessoal me pega ali e já era, né? Eu moro em terra de alemão, então eu falo o correto em alemão é Boyren mesmo. Onde Mas é um prazer estar com mora? vocês aqui hoje. Nossa, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês, poder estar trocando essa ideia, fazendo esse bate-papo, encontrando os colegas, né? Nesse momento que a gente está todo mundo isolado, digamos assim. É uma alegria poder estar fazendo parte desse momento, aí, compartilhando e reencontrando todo mundo. Quero dar um oi especial, né, para a Jane, para a Márcia, para a ti, Lela. Vi que o Ivan tá por aí, a Paula de Passo Fundo também, a Gláucia, né, o pessoal que está nos assistindo aí. Então, nossa, gente, boa noite, que prazer estar com vocês aqui hoje. E as lives tem uma coisa. Eu, quando eu estou assistindo as lives dos meus amigos, eu tenho certeza que todos eles estão me enxergando, né? Assim, do lado de cá. É tão bom com isso. Certeza. Não, é muito bom o contato que a gente pode ter agora, né? Que a gente tem que valorizar, com certeza. Exato. Aonde tu mora? Eu moro em Novo Hamburgo, mas eu sou natural de Porto Alegre. E conta pra gente qual o teu primeiro livro, que ano tu publicou pela primeira vez? Se foi livro, se foi artigo? Não, foi livro, sim, mas na verdade é o seguinte, eu escrevo um tipo diferente de livro. Os meus livros, eles são livros interativos, são livros onde o leitor se transforma num personagem e na história ele participa dela como protagonista ativo e ele faz escolhas ao longo da leitura. Então é chamado de livro-jogo ou livro interativo, né? Funciona mais ou menos assim, o livro começa te contando uma história e te insere na história. Alguma coisa como, olha, você é um aventureiro explorando um castelo abandonado em busca de um tesouro perdido. Você avança por um corredor escuro com uma espada e uma tocha na mão, tirando teias de aranha da frente do rosto. De repente, uma porta de madeira se abre fazendo um rangido logo ao seu lado. E, ao mesmo tempo, parece que lá no fundo do corredor alguma coisa se mexe. O que você quer fazer? Né? Se quiser entrar na porta, leia a página 11. Se quiser avançar pelo corredor, leia a página 32. Né? Alguma coisa nessa dinâmica, assim, é um livro interativo que trata o leitor por você, então ele fala com o leitor e permite que ele escolha a cada pequeno trecho como a história continua. Né? Insere o leitor na história, na primeira pessoa, e o leitor joga, na verdade, essa narrativa interativa. O meu primeiro livro, ele surgiu, na verdade, de uma brincadeira, né, de um Atos criança que gostava muito de escrever histórias, de ouvir histórias, né, de guardar as historinhas que fazia e também gostava muito de jogar videogame. Eu sempre gostei muito de jogos de tabuleiro também. Né? E a minha ideia sempre foi tentar juntar essas duas coisas que eu amava. É aquele lance de reunir aí numa coisa só a emoção das histórias que eu amava ler e ouvir e a diversão dos videogames. Então comecei a buscar um jeito de fazer isso e demorei muito para encontrar. Até conhecer um jogo chamado RPG, né, que são os role-playing games, os jogos de contar histórias. Né? E nesses jogos eu acabei encontrando uma maneira, uma alternativa aí para
fazer essa construção que eu queria tanto. E aí conheci os livros-jogos e comecei a tentar criar as minhas próprias histórias. A primeira vez que eu tentei fazer uma delas foi na sala de aula. Eu tinha 10 anos, estava na quarta série, né, atualmente o quinto ano aí, numa aula de português, onde a tarefa era fazer uma redação. E aí eu tentei fazer uma história interativa e depois que eu entreguei essa história para minha professora, compartilhei com os colegas, a gente jogou em sala de aula, eu gostei da experiência demais. Meus colegas também curtiram jogar aquele videogame de palavras que mexia muito com a imaginação. Até porque nos videogames tu já tem a coisa toda pronta, né? Tem as cores, tem a trilha sonora, tem os gráficos, tem tudo prontinho já. E o livro sempre tem aquele mistério, aquele lance da imaginação. Tu tem um mundo descrito, mas que para cada leitor é especial, é personalizado. É uma coisa que cada leitor monta na sua própria mente. Então é um jogo que nunca é igual. E aí acabei, né, fazendo essa brincadeira em sala de aula. A galera começou a me incentivar a escrever mais histórias, começaram a pedir para jogar, começaram a criar suas histórias também, sabe? E aí acabou criando um movimento muito bacana, assim, na sala de aula, na escola, com os meus amigos fora da escola também, que me incentivou a continuar escrevendo mais e mais. No fim das contas, ao longo daquele ano, eu acabei escrevendo uma porção de histórias. E aí acabou vindo a ideia aí dos meus pais, junto com os meus professores, de reunir essas histórias num volume, num livro. Que era para ser, na verdade, um livro aí de recordação. Ia ser uma lembrança para mim, para os meus colegas, para a família, para os professores, né? Daquele trabalho que eu havia construído ao longo daquele ano. Então a gente começou a fazer um livro de uma maneira independente. Só que esse livro acabou tomando corpo e, no final das contas, na época foi a editora Mercado Aberto, de Porto Alegre, né, acabou conhecendo o livro e fez uma pesquisa buscando que tipo de livro era esse e se já haviam publicações brasileiras nesse estilo. E o que eles descobriram foi, havia um livro, sim, no Brasil, mas de escritores estrangeiros, traduzidos para cá, que era a antiga coleção Aventuras Fantásticas, hoje publicada pela editora Jambô, né, dos caras que começaram essa coisa de livro interativo, que foi o Ian Livingstone e Steve Jackson. Só que no Brasil, na época, isso é 97, não havia nenhum autor nacional de livro-jogo, de livro interativo, desse tipo de livro que eu estava fazendo. Então eu recebi um convite da Mercado Aberto para pegar aquele projeto, aquele trabalho que eu estava fazendo e publicar o livro com eles. Né? Então, no final das contas, acabei publicando meu primeiro livro aí com 10 anos de idade, né, com essa brincadeira de sala de aula, e foi muito legal, assim, a coisa estourou, foi muito bacana. Eu tenho aqui ele, é o Viver ou Morrer. Tá aqui o livro, claro que ele já está com uma capa diferente hoje, né? Isso não é mais a capa da edição original, é uma versão reescrita, reeditada, né? Hoje é publicada pela editora Jambô, né? Essa aqui é uma nova edição aí do ano passado, saiu no finalzinho do ano passado, uma edição revisada, ampliada, cheia de extras e novas histórias também, né? Mas é o cara aí, né? Esse é o livro que deu origem a toda essa brincadeira. E é um livro que ganhou também o Prêmio Açorianos de Literatura em 97, né? No 98, no ano seguinte à publicação, né? Que os livros entram no ano seguinte às suas publicações, nas premiações, né? Na categoria Revelação Literatura Infanto-Juvenil. Então foi muito bacana, foi uma coisa que me motivou muito assim, a continuar escrevendo e publicando. E mesmo depois do encerramento das atividades da Mercado Aberto, eu continuei por muitos anos de forma independente, né? E hoje eu continuo escrevendo também, tenho publicado assim, uma média de pelo menos 1 até 3 livros por ano, né? E tenho publicado hoje, assim, além de forma independente, muitos eu publico, né, eu mesmo, assim, gosto de fazer meu cronograma e ter a minha liberdade nisso aí também. Mas também publico pela editora Jambô e pela editora Avec, né, ambas aí de Porto Alegre. Alguns títulos aí mais recentes, né? Tem esse aqui, O Manto de Coragem. Ele é uma aventura interativa também num universo de fantasia medieval. Diferente do Viver ou Morrer, que é uma coletânea de várias pequenas histórias. Esse aqui é uma história só, é uma narrativa mais longa, tem uma imersão muito grande. E ele cumpre muito bem assim, o papel dos livros interativos, porque, na verdade, esses livros têm uma coisa muito legal, assim, que é esse lance da personalização para o leitor. Daquilo que a gente falou da experiência particular de cada um. Porque o que acontece? Se eu pegar o mesmo livro e distribuir para 100 leitores diferentes, nenhum vai ter exatamente a mesma história. Cada um vai ter uma história diferente, porque ninguém vai fazer centenas de escolhas exatamente iguais. E mesmo que fizer, esses livros eles trazem uma mecânica, um sistema de jogo dentro deles. Então vocês vão criar um personagem, que vai ser esse que o leitor vai estar interpretando ao longo da aventura, e com esse personagem ele vai jogar a história.
que tu precisa para jogar? Lápis, borracha e 2 dados de 6 lados. Se não tiver os dadinhos para jogar, o livro mesmo já traz, no pé das páginas, uma jogadinha pronta de dados. Ali, ó. Né? Então a gente pode folhear o livro rapidamente e ter uma jogada aleatória, que dá para ler no ônibus, dá para ler numa carona, né? Não precisa jogar os dados, sair rolando no chão e depois ir correndo atrás, né? Então os livros têm toda uma mecânica que transforma eles numa espécie de videogame literário. E essas jogadas vão alterar algumas vezes também aí o andar da narrativa. Então o leitor, ele vai, além de escolher os caminhos, vai enfrentar desafios, ele vai tentar superar armadilhas, descobrir labirintos, resolver enigmas, ele vai enfrentar criaturas, tem um sistema de combates nas histórias também. Então é um livro, assim, realmente que mexe muito com a cabeça da galera também, não só do público mais jovem, mas também público adulto. Né? Eu tenho publicações para todas as idades, na verdade, eu trabalho desde o público adulto até o infantil. O Viver ou Morrer e o Manto de Coragem, eles estão mais na linha, assim, infanto-juvenil, adolescente, né? Um pouco mais jovem-adulto, assim. Mas também tem uma coleção aqui de livros que são da linha infantil, é a coleção Primeiras Aventuras, que são livros também interativos, né? São livros onde os leitores também escolhem como a história continua, do mesmo jeito que os outros, né? Mas nesses livros aqui, eles são todos ilustrados, são todos coloridos, né? Então é colorido do início ao fim. E a diferença é que eles são escritos em versinhos. Né? A primeira vez que eu trabalhei assim, com rimas, com poesia, foi uma experiência muito legal, muito diferente. E é uma coisa que eu continuo fazendo e amando até hoje. Né? Por coincidência assim, da nossa live hoje aqui, eu até recebi mais cedo o meu novo livro, que é esse aqui, é o Unicórnio do Arco-Íris, né? Ele é dessa mesma coleção do outro que eu mostrei agora há pouco, Fantasma do Relógio, a coleção Primeiras Aventuras. Então, é uma publicação que é um livro-jogo interativo, todo colorido, escrito em versinhos, né? E que além de ter uma história onde o leitor pode escolher os caminhos, ele até traz ao longo da narrativa algumas atividades, algumas brincadeiras assim para a criançada. Ele não é para ser um livro de atividades, mas ele traz, né, em alguns momentos assim, algumas brincadeiras também, para deixar a coisa mais interessante, né? Para deixar aí o livro, como é que eu posso dizer assim, mais interativo ainda, né? Não só na questão da história, mas também aí das brincadeiras. Nossa, que legal! Eu tô aqui cheia. Eu disse, uma das coisas que vai acontecer com as lives é que eu vou ficar aumentando a minha lista de tudo que eu quero ler. Que maravilha! Adorei. São experiências inovadoras, né? Esses livros interativos têm esse lance da personalização e também, claro, tem a rejogabilidade deles, né? O que acontece com um livro desses? Quando a gente joga o livro a primeira vez, a gente pode conseguir chegar no final da história com sucesso, ou não. Nem todos os caminhos levam para o final feliz. E aí é que tá. Ele é como realmente um videogame. Né? Se tu tá jogando um Super Mario, por exemplo, ali cai no buraco, o que acontece? Tem que voltar a fase para o começo, tentar de novo, ou voltar pelo menos um pedaço, até onde tu salvou o jogo pela última vez, né? E tentar novamente, tentar jogar diferente, tentar explorar um novo caminho. E a mesma coisa acontece nos livros-jogos. Tu pode terminar a história uma primeira vez, chegar no final dela com sucesso, cumprindo o teu objetivo, mas isso não quer dizer que a história acabou. Porque toda vez que tu lê novamente a história, se tu fizer uma escolha diferente sequer, tu vai ter uma história totalmente nova. Tu sempre vai ter um novo caminho para explorar, um novo tesouro para encontrar, um novo inimigo para enfrentar. Então são livros que, além de criarem uma experiência personalizada para cada leitor diferente, ele também pode ser lido diversas vezes, sabe? E vai estar sempre trazendo para o leitor novidades, né? A cada nova leitura. Então, diz pra gente quais são os teus, por onde a gente te encontra. O teu Insta, se tu usa o Face também. Eu trabalho, né, com as mídias sociais, todas essas aí. Tem no Facebook, ele tem minha fanpage, é o Atos Beuren RPG. No Instagram é meu nome, é o @AtosBeuren. Né? Até o lançamento aqui, eu acabei de divulgar hoje, até fiz as postagens ali. Se o pessoal quiser conhecer mais dos meus livros, todos eles ali tem na seção de destaques. Né? O Unicórnio do Arco-Íris já está ali também, né? Assim como os outros. Tem alguns, claro, que eu não mostrei aqui, mas tem os mais adultos, como 10 Aventuras, né? Que é um livro que tem histórias interativas bem diferentes, né? Que vão desde uma fantasia medieval até um futuro de ficção científica, uma coisa alienígena, assim. Que dá para trabalhar com essas histórias interativas em qualquer área. Tu pode trabalhar em qualquer temática com essas histórias, né? E o interessante é o seguinte,
O pessoal que for dar uma conferida no meu trabalho vai acabar vendo também que eu faço um link dessas histórias interativas com a educação. Então, eu trabalho muito com escolas e uso essas histórias para ensinar. Né? O que acontece? A gente acaba levando essas histórias interativas para a sala de aula, só que no momento em que o leitor tem que fazer uma escolha ou superar um desafio, ao invés de tu usar o sistema que tem no livro, tu troca esse sistema por exercícios de sala de aula, sabe? Por treinamento, por revisão de conteúdo, por estudo de matéria, sabe? Então eu faço um trabalho utilizando esses livros divertidos e esse lance do aprender brincando em sala de aula. E é muito legal, porque assim, não só a questão óbvia da leitura, né, da literatura, do português que a gente está pegando quando a gente lê um livro, a gente tem uma arma muito poderosa nas mãos, assim, para fisgar essa galera que às vezes passa longe de biblioteca, sabe? Que resmunga quando tem trabalho do livro, né? Que se passa aí numa feira do livro vai fazer o sinal da cruz, sabe? Então é muito bacana, porque tu pega assim essa galera, é um lance muito bacana assim para conseguir competir com os eletrônicos, que a gente tem uma disputa muito forte hoje em dia, especialmente com jovens, né, com crianças e adolescentes. Então, assim, é uma proposta muito bacana nesse sentido também, para despertar o prazer pela leitura e também para ensinar sobre qualquer matéria. Eu posso pegar uma das minhas histórias, começar a jogar com uma turma em sala de aula, e no momento em que tiver um desafio, eu digo, ó, gente, vocês aí têm 10 pontos de energia e tem que enfrentar esse monstro agora. Mas para vencer o monstro, vocês não vão rolar dados e nem brincar de lutinha, né? Vocês vão, na verdade, responder essas perguntas aqui de geografia, ou vão resolver esses exercícios de matemática, ou tentar elaborar aí um bate-papo sobre filosofia. Alguma coisa assim, entendeu? E aí a gente pode ir brincando e ensinando ao mesmo tempo. Sabe, os livros-jogos assim, ó, cumprem com excelência esse papel aí também. Maravilha, maravilha, adorei. Adorei o trabalho, teu trabalho, adorei te conhecer. E tô curiosa, vou fazer encomendas. A galera, assim, ó, que quiser conhecer mais, pode ir no meu Instagram, ali no @atosbeuren, vai conhecer os livros-jogos. Se ficar com alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa, quiser trocar uma ideia, né, pode mandar um direct para mim, eu respondo todo mundo, falo com a galera o tempo todo, né? A gente algumas vezes até marca algumas experiências online, assim, né? Faço algumas dinâmicas, bate-papos com o pessoal, mas as dinâmicas também são muito bacanas, assim. E até o pessoal que quiser assim, ter um gostinho, talvez, de uma história interativa, vou deixar um convite agora que me ocorreu. Tem uma audioaventura no YouTube chamada Labirinto da Morte. Ela é uma história um pouco mais jovem adulto, assim, mas é uma experiência muito bacana para o pessoal ver como funcionam esses livros-jogos. Claro que o sistema ali está um pouco mais simplificado, né? Que é para o pessoal ouvir realmente a história e fazendo as suas escolhas, né? E vai precisar talvez jogar, vai precisar de um dado assim para ir fazendo as jogadinhas que a história vai pedir. Mas é uma experiência muito bacana assim para conhecer como funciona. Então pode procurar no YouTube lá o Labirinto da Morte. Ou dar uma olhada nos destaques ali no Instagram mesmo, trocar uma ideia comigo, que eu estou sempre à disposição aí. Fico muito feliz de estar podendo ter esse contato com o pessoal. Para mim é uma alegria. Legal, obrigada, Atos, adorei. A gente segue se comunicando pelas outras vias, então, Tá legal. do teu canal, dos teus canais. E sigamos, né, nos cuidando e nos aproximando nesse tempo de cuidado. Isso aí. Lela, muito obrigado. Boa noite aí pro pessoal. Vou continuar na live aqui, claro, mas né, já vou dar um tchau para todo mundo aí. E qualquer coisa, eu estou à disposição aí. Espero vocês aí para a gente compartilhar mais histórias e mais aventuras. Certo, pessoal? Até mais. Obrigadão. Beijo, Atos. Então, eu vou chamar agora a Márcia. A Márcia, nós nos conhecemos há muito tempo como contadoras de histórias e a Márcia vai poder falar dessa trajetória dela. É uma grande escritora, super dedicada à escrita literária, principalmente para a infância, e tem um percurso como narradora oral também, que é lindo, né? Ela é uma grande... Oi, querida! Tava falando quando nós nos conhecemos na Casa de Cultura Mário Quintana.
Oi, Lela, querida. É um prazer estar aqui nesse momento lindo, né? Instantes. É de instantes em instantes que nós vivemos, que nós construímos a nossa história, né? E a minha história contigo iniciou, sim, lá na Casa de Cultura Mário Quintana, nos festivais de contadores de histórias, né? Então, primeiramente, assim, eu quero agradecer a Agis, né, por esse momento. E dar uma boa noite para todos que estão ouvindo, principalmente para os dois colegas que acabaram de falar. A Jane, uma inspiração eterna, né? Ouvi-la já é um aprendizagem, um aprendizado assim enorme, né? Lendo as obras dela, mais ainda. O Atos, uma energia só. Nossa, esses jovens têm uma energia que eu fico cansada só de ouvi-lo, né? Ele engatou ali uma primeira e foi, e eu penso, nossa, que maravilha esses jovens de hoje, com essa energia, com esse foco na leitura, da forma que ele colocou. Tá? Então é uma alegria imensa estar aqui, Lela, contigo. Como disse a Jane, eu também tenho um carinho imenso por ti. Fiquei muito feliz quando eu soube que tu querias me entrevistar. Então, agora é contigo, pode me perguntar. Então a primeira pergunta é qual foi o teu primeiro livro e o teu ano de primeira publicação? Então, tá. Bom, primeiro, eu sou natural de Santo Ângelo, tá? Moro em Ivoti, pertinho do Atos, já há muitos anos. Não vou revelar que idade, tá? Porque já faz bastante tempo. Então, eu vivi toda a minha vida de infância, de adolescência aqui nessa cidade. E sempre desde cedo eu tive muito contato com leitura e com a escrita. Né? Sempre desde pequenininha, ouvindo muitas histórias, contando, inventando muitas histórias, né? Faz parte da infância, acho que de todos nós. E na adolescência, eu me aproximei muito da escrita. Eu escrevia muito e participava através dos professores que oportunizavam isso, iam buscar isso, né? Concursos literários. Eu lembro, assim, eu conto, né, para minha filha e nos momentos de bate-papo com as crianças e jovens, que eu ficava felicíssima quando eu recebia uma caixa de lápis de cor, um kit de caderno, caneta, quando nós ganhávamos esses concursos literários que se criavam por aí. Então, eu sempre tive essa aproximação com a escrita. Ela sempre me deu muito prazer. Eu lembro de que eu escrevia histórias, escrevia músicas, né, para amigos meus que depois usavam essas canções para cantar em alguns locais. Então, isso sempre me encheu de muita alegria, né? Me fez ser essa pessoa que eu sou hoje. Muito feliz e grata. E o primeiro livro surgiu de uma forma bem interessante, sempre vinculada a alguma atividade na escola com professores. Por quê? Porque eu sou professora há 24 anos, né? E valorizo muito essa profissão pelo fato de ser professora, mas pelo fato de ter tido muitos professores que abriram, assim, os horizontes, né? E me fizeram fazer essas escolhas que eu fiz e que me trouxeram para cá. Eu lembro que lá no ensino fundamental eu tive um professor de português maravilhoso, que as aulas sempre eram diferentes, e inspirada nele e também incentivada e motivada por ele, que eu também fui procurar ser professora de português, né? E foi na faculdade, fazendo o curso de letras, que eu já tinha em mente, assim, que eu queria muito escrever, que eu queria muito publicar, né? Que uma professora do curso de literatura infanto-juvenil, um dia, hoje ela está lá na Bahia, né? Não está mais nem aqui em São Leopoldo, porque era onde eu estudei, né? Na Unicinos, e ela me chamou um dia para um canto no final da aula e disse: olha, Márcia, te ouvindo durante as aulas, eu acho que tu tens muita competência para escrever. Mal sabia ela ali que era o desejo que eu tinha. Então, aconteceu nesse processo, né? Incentivada por ela, estimulada por ela, ó a importância, né? Eu resolvi publicar o meu primeiro livro. O meu primeiro livro, até tenho ele aqui, A Casa é a Menina. É um livro publicado pela editora Oikos. Foi um livro que eu publiquei de forma independente. É um livro que eu tenho muito carinho. É onde tudo começou.
né? É como se fosse o meu primeiro filho. Né? Assim como eu tenho uma filha e quando ela nasceu foi uma alegria imensa, assim aconteceu com a casa e a menina. Por quê? Porque além de ser o primeiro, tinha muita gente envolvida nesse processo, muita gente que eu tenho muito carinho, né? Então eu olho para esse livro e eu não consigo achar nenhum defeito nele. Ele é perfeito como tinha de ser naquele momento. Né? A Marina Conte, uma colega, ilustrou, uma querida que me acompanhou naquele momento também. E esse livro já faz, assim, 10 anos, 12 de existência. Esse ano, ele seria publicado em alemão, porque assim como Atos mora aqui no meio de tantos alemães, né, eu também moro por aqui, e essa língua é muito forte aqui na nossa região, principalmente aqui na nossa cidade é muito forte. Existe aqui no Instituto Ivoti o curso de alemão, que é fortíssimo, e a rede toda, né, tem essa língua na educação. Então eu resolvi fazer uma publicação em alemão. É claro que não fiz a tradução, porque eu até aprendi 9 anos de alemão, mas eu não tenho essa facilidade, esse conhecimento que os professores, de fato, da língua têm. Então esse ano ele seria publicado em alemão, mas em função de tudo que aconteceu, tudo acabou parando e a gente também parou para esperar um pouco. Esse foi o meu primeiro livro. Depois desse vieram outros. Hoje eu tenho 13 livros publicados. E cada livro que eu criei, cada livro que eu escrevi, sempre foi assim, as ideias surgiam através das observações, do que eu ouvia, né? Das leituras, e aí surgiam as ideias. E essas ideias eu ia colocando no papel. Vou colocando no papel essas ideias até chegar a hora de agora tem que escrever. Só que aí, Lela, tem um problema. Eu sou uma pessoa que eu funciono assim, ó. Eu espero até o último minuto. Quando não tem mais alternativa, não tem mais como não fazer aquilo, aí eu faço. Parece assim que aquilo alguma coisa vai me segurando, não, ainda não, mas quando eu sento para escrever, parece que a minha mão funciona sozinha. Ela escreve, e eu tenho que escrever primeiro. Eu não consigo ir lá digitar, assim como esses jovens, como Atos, né? Que ficam ali naquelas tecnologias todas, né? Tive que até ter uma aula antes contigo para não fazer errado aqui no Instagram. Mas a minha mão parece que tem vida própria e só para quando todas as ideias estão lá. Mas é claro que não é a ideia final. Porque depois tem a parte da reescrita. E eu vou dizer assim para vocês que essa é a parte que eu mais tenho prazer. Eu tenho tanto prazer na reescrita que eu não consigo encerrar o livro. Eu gosto de lapidar, eu sempre chamo que o livro, né, é uma pedra preciosa. E nós estamos lapidando. Então eu vou lapidando, eu vou tirando ali, como disse a Jane, né, que é um jogo de xadrez, para mim é essa pedra. Então eu vou tirando ali, colocando lá, tirando ali, colocando lá, e não consigo parar. E às vezes eu fico tão feliz, é agora, nossa, essa história tá maravilhosa, é agora. Aí eu vou dormir, acordo no dia seguinte, não. Tem mais uma coisa que poderia ir ali. E assim vai. E assim os livros foram surgindo. Vou mostrar um e outro aqui para vocês. Por exemplo, tá? Numa sala de professores, uma professora chegou e disse assim, não sei o que fazer, os meus filhos pediram uma casa na árvore e eu não tenho árvore em casa, no meu pátio. E agora? E sabe como é que é, né? Como nós temos, ó, muitas minhocas na cabeça, que é um dos livros que eu também escrevi, isso já virou assunto para a história. E foi assim que surgiu o livro, ilustrado pelo Daniel De Angelo, Papai Engenhoso. E assim as ideias vão surgindo, Lela, nas escutas, nas observações, né? E eu anoto tudo, tudo. Um sujeito estranho que eu vi passando, um adolescente curioso que eu conheci, uma palavra nova que alguém falou, e eu vou anotando. Porque em algum momento isso pode fazer parte de alguma história.
Ou não, ou eu nunca vou usar aquilo, mas eu anoto. Eu tenho caderninho dentro da minha bolsa, eu tenho caderninho lá no banheiro, eu tenho caderninho do lado da minha cama. Meu marido é que vive chamando a minha atenção, pelo amor de Deus, não liga a luz de madrugada, porque eu quero dormir, porque naquela hora eu vou lá, acendo a luz e começo a anotar as minhas ideias. E é assim que elas acontecem. Falei um pouquinho sobre como tudo começou, falei um pouquinho sobre o primeiro livro. Não sei se eu perdi um pouco. Ah, são 12 anos de caminhada. Muita coisa eu aprendi com esses escritores que eu cresci ouvindo. Eu sempre digo que todas as leituras que eu fiz, todos os escritores que eu ouvi, fizeram de mim a escritora que eu sou hoje. Eu aprendo muito com eles. Hoje eu estou fazendo nessa quarentena, né? Eu aprendi com Poliana, da Eleanor Porter, né? Que tudo o que acontece na vida da gente, a gente precisa ver o lado bom, né? E eu estou vendo o lado bom desse momento de pandemia. É triste, é horrível, mas eu estou aproveitando ao máximo para ler muito, para estudar. Eu estou fazendo agora um curso de escrita criativa. Eu iniciei escrevendo para crianças, né, o público infantil, e eu me aventuro de vez em quando a escrever para o jovem. Eu tenho um pouco de medo de escrever para eles, por causa de pessoas assim como Atos, que são a milhão, e às vezes eu não sei se eu consigo acompanhar tudo isso. Eu tenho uma filha adolescente e eu sinto na pele todos os dias. Mas é muito legal escrever para eles. É um desafio. A gente aprende, a gente acaba ficando mais jovem também, né? E eu estou aproveitando esse momento para ler muito, para estudar muito, aprender. Eu amo estudar, eu amo ler. Eu posso fazer isso o tempo todo. Às vezes, fechar os olhos e dormir à noite é complicado, porque eu sempre penso, poderia ficar mais um pouco. É mais uma hora, né? Me parece às vezes que o dormir é uma perda de tempo, que eu podia ficar o tempo todo estudando, lendo, escrevendo. Falei um pouco demais, Lela, pergunte, me ajuda a focar, porque às vezes eu começo a ir para outros caminhos e quando eu vejo estou totalmente fora do foco. Pergunte, fale, Lela. Não, uma das coisas que a gente queria saber é qual é o teu próximo projeto. Esse de escrita para adolescentes, dá para se considerar que é o teu próximo projeto? Sim, olha só, estou escrevendo muitas coisas. Eu estou escrevendo artigos, eu estou escrevendo contos, eu estou escrevendo, assim, trabalhando em 2 histórias, que na verdade eu já escrevi há muitos anos. Uma história que eu iniciei lá em 2009, que eu ainda estou escrevendo, só para ver como é que é a reescrita, né? Lá em 2009. E esses sim são projetos, Eu tenho um livro que eu fiz agora esse ano com a Mônica Papesco, deixa eu mostrar para ti. É esse aqui. O Bicho-Papão! Esse é o título, tá? E nós íamos lançar este livro agora, em abril, mas acabou não acontecendo, né? A gente espera lançar o mais rápido possível, assim que tudo isso terminar. E uma das coisas que eu estou fazendo nesse momento de pandemia, e que é uma coisa nova para mim, é gravar áudios de histórias. Eu estou narrando histórias em áudio. Né? Eu fiz um podcast para mim, olha só que chique, né? E criei lá uma página. Oi. A gente tem 1 minuto e meio. Tá. Então tu fala do podcast e dá os bem rápido. Ok, tá. E esse meu podcast, então, está lá no Spotify. Quem quiser pode procurar Márcia Funk Dieter, histórias contadas, histórias para imaginar com Márcia Funk Dieter. E quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dessa escritora que adora aprender, entra no site www.marciafunkdieter.com.br e lá você conhece nas redes sociais, Facebook, Instagram, estou ali, estou tentando sempre me comunicar com as pessoas por essa modernidade toda e está dando certo. Grata, imensamente grata por esse momento, como é bom ouvir o outro, né? Desculpa por falar tão rápido, coisa de professor, mas também porque a gente tem pouco tempo e quer falar muito, tá, Lela? Muito obrigada pelo espaço. É a gente que agradece todo mundo que participa com a gente sempre.
né? E a Age, sempre que publica os vídeos, marca vocês para que todo mundo possa seguir os nossos escritores, né? E a gente possa estar cada vez mais juntinho, apesar da virtualidade. Isso Obrigada, faz com que Marcinha. fiquemos, é. É... Obrigada, pessoal. Na sexta-feira, Obrigada. mais Tchau. uma Leila. Um beijo. Boa noite. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, Márcia.